Continuando com o nosso curso de irradiação, hoje nossa aula 4, nós vamos tratar do tema técnicas de irradiação e também da importância da prece. Lei das proporções. A irradiação submete-se à lei das proporções, ou seja, cada um movimenta uma quantidade relativa de força a ser irradiada, e que a vontade, aliada ao número maior de trabalhadores, provê maior quantidade de energia e aumenta a eficácia da irradiação. Durante a oração, eu falei para vocês sobre a questão da gente ter no nosso coração os sentimentos mais elevados, mais nobres, a fim de que a gente possa oferecer aquilo que tem de melhor. Então esse é o primeiro ponto. Quanto de amor eu tenho para dar? Quanto de paz eu posso compartilhar? Porque se eu não tiver o que oferecer, não adianta eu querer irradiar, não adianta eu querer fazer oração, não adianta eu querer fazer um passe, porque eu vou dar aquilo que eu realmente possuo. O amor, gente, é infinito. Porque o amor que nós temos hoje em nossos corações, antes de estar no nosso coração, ele veio de Deus para nós. Deus nos abastece com amor constantemente. O único problema é que muitas vezes nós tornamos esse amor egoísta e ele adoece, porque a gente só quer amor para nós. Quando ele adoece, ele perde o efeito de curar, de acalmar, de auxiliar quem precisa. Então nunca permitam que esse amor represe no coração de vocês. Sempre que tiverem a oportunidade, compartilhem. Isso é válido para o amor porque ele engloba todas as outras virtudes, todos os sentimentos nobres e elevados. Então a paz, a felicidade, a humildade, tudo isso está ali embutido. Né? Mas se além de eu ter que oferecer aquilo que eu possuo hoje, tem uma questão que nós trabalhamos antes, que é a questão da vontade. Mas eu quero fazer isso? Eu quero compartilhar? E é justamente a vontade que vai amplificar o direcionamento, que vai impulsionar esse sentimento na direção do meu semelhante. E o que fala ali é que existe uma proporção. Se eu fizer isso, eu vou doar X. Se duas pessoas fizerem, elas teoricamente vão doar 2X. Quanto mais pessoas envolvidas, mais doação nós temos. Tá? Então, quando nós nos unimos, é por isso que Jesus fala onde dois ou mais, que ele está incentivando a gente? Unam-se. Unam-se na ação do bem. Não vá fazer sozinho. Posso fazer sozinho? Até posso. Mas ele quer que você faça em conjunto. Porque vocês vão somando cada vez mais. No entanto, mesmo que o trabalhador se encontre só, ele nunca estará realmente só. Seu mentor espiritual é igualmente um trabalhador do grupo de irradiação e juntos eles somam forças para que o bem se propague. É por isso que mesmo que eu esteja numa situação que ninguém quer fazer esse trabalho junto comigo, o seu mentor, ele está lá, junto com você, te apoiando, te auxiliando nessa tarefa. Tá? No caso da irradiação à distância, é você e o mentor doando, mas toda essa energia é somada com as dos outros trabalhadores que vão doar ao longo do dia, e depois da somatória, ela é direcionada aos casos que necessitam de atendimento. Os casos que são urgentes, eles não esperam, eles já pegam, já usam, já pegam, já usam, porque é caso urgente. Os casos que podem aguardar, eles esperam o acúmulo para fazer uma divisão mais igualitária, uma divisão de acordo, porque uns casos são mais graves, outros são menos. Né? Você pode irradiar para uma pessoa, um grupo de pessoas, um local, mas nada lhe impede de irradiar por todo o globo terrestre, por toda a população mundial. Faltou a letra L ali disso. A verdade é que, ao irradiarmos, doamos energia e os trabalhadores espirituais é que sabiamente aplicarão essas energias em favor dos que mais necessitam. Quando nós fizemos os primeiros ensaios da irradiação aqui, nós doamos para o pessoal que está carente nas ruas,
Nós doamos para as pessoas que estão com dificuldades com vícios, nós doamos para as pessoas que estão enfermas nos leitos, nós doamos para as pessoas que sofrem a violência, para as pessoas que causam a violência também. Essas pessoas não tiveram nomes, não tiveram lugares, nem sexo, nem nada citado. O que significa que a nossa intenção é ajudar qualquer um nessas condições. Quem vai direcionar? A espiritualidade sabe onde, quem precisa emergencialmente dessa energia. Então não se preocupem muito com isso. Por isso eu posso orar pela paz na guerra, pelo encerramento de uma guerra. Não tem problema nenhum. Tá? Muitas vezes as pessoas acham que não, tem que ser por alguém, tem que ter endereço. Lembra? Se você tem um propósito de ser útil, de servir, tudo se encaixa, tudo se encadeia, tudo chega ao destinatário, mesmo que você nem saiba quem ele é. E para vocês terem uma noção, certa feita eu comecei a fazer orações justamente visando a paz no mundo, o fim das guerras. Mas a gente é tão pequeno que a gente não tem noção da nossa participação nisso, né? Então, o que aconteceu após algum tempo? Uma médium recebeu uma entidade, um espírito, e era um espírito que tinha desencarnado na guerra. E ele mandou um recado para mim. Eu vim te agradecer. Eu falei, mas pelo quê, né? Na época nem me atentei sobre a questão. Porque você ora pelo fim da guerra e você não tem noção de como isso faz bem. De como quem desencarna nesse processo de guerra precisa de ajuda. E de como, se a população mundial tivesse uma sintonia elevada pela paz, não teríamos mais guerra. Se todo mundo orasse pela paz, todo mundo ia ter um bem, um pensamento positivo em comum. Então a gente fala, ninguém quer a guerra, para que vai ter guerra? Não vai ter mais, não vai ter quem guerrear. O problema, então, está em a gente não estar sintonizado com isso. Mas nós podemos mudar esse panorama se cada um de nós começar esse trabalho irradiando tudo que a gente tem de bom para que a atmosfera terrena vá se modificando. E mesmo que você fale, mas eu sou um só, verdade. Mas você aqui, o fulano ali, o outro lá, vai somando. Quanto mais começarem a fazer e não pararem, porque se você para, é uma baixa na equipe, é uma baixa nos doadores. Cada vez que você deixa de fazer, você está fazendo com que outros tenham que se desdobrar em doações para conseguir compensar a falta. Então, quando a gente se esforça nesse sentido, a gente começa a auxiliar cada vez mais e a promover mudanças que, para muitos, o líder tal de tal governo é que propôs isso, fulano é que decidiu parar com a guerra, não sei o quê. Aos nossos olhares materiais, ninguém aqui interferiu em nada. Aos olhares da espiritualidade, foi justamente aqueles que se uniram pela paz que conseguiram modificar esse cenário. Então nós somos coparticipantes. E quando a gente não ora pela paz, quando a gente não vibra pela paz, a gente é coparticipante na guerra. O indiferente, segundo o livro dos Espíritos, aquele que não faz nem o bem e nem o mal, faz o mal também. Então tem muita gente que fala assim, mas eu não faço nem bem nem o mal, eu não tenho nada a ver com isso. Tem. Tem. Entende? É o morno que o Evangelho fala. Okay? Então pensem bastante sobre isso. Quando vocês iniciarem o trabalho da irradiação que a gente faz no grupo online, vocês vão perceber que todos os dias tem nomes para fazer irradiação. Eu tento não falhar com a publicação, tá? Às vezes acontece, né? Sou humano também, mas eu tento todos os dias colocar os nomes para irradiação. E aí o que acontece? Se todo dia tem, todo dia precisa. Ah, e não consegui fazer de manhã, tenta fazer à tarde. Não consegui fazer à tarde, tenta fazer à noite. Tenta achar
uns 5 minutinhos para parar e fazer. Hoje, no final da nossa aula, nós vamos fazer nos moldes que o grupo faz, lendo os nomes, para vocês entenderem mais ou menos como é. Mas é só substituir a parte em que a gente doa para qualquer um e focar em doar para nomes específicos. Tá? Pode. Eu faço evangelho do lar, né? E quando eu faço evangelho do lar, especificamente é para a família, Mas eu sempre peço por todos os moradores do meu prédio, dos bairros, da cidade, do planeta e tal. É porque você não pode ter rejeição também, né? Sim. É mais ou menos a mesma coisa, né? Só que eu fazia isso sem esse conhecimento de redação. Eu fazia já orando por todo mundo. A grande diferença é que quando você ora pedindo, você está pedindo que alguém faça isso por ele. Não, pedindo que eu diga não, assim, que a minha você entendeu? vibração, aquela energia chegue a todos. Sim. Quando você faz a irradiação, você faz consciente que é você que está doando e você está pedindo para a espiritualidade direcionar isso para eles. É só essa a diferença, basicamente. No fundo, não muda muita coisa, mas no entendimento muda porque nós temos a ideia da oração que vem lá do passado nosso, como sempre uma questão de pedir para que alguém faça algo para, né, curar alguém, para auxiliar alguém, seja eu, seja outro, não tem problema. A gente sempre pedia. E hoje a gente está entendendo que nós podemos ser participantes nesse processo. Nós estamos assumindo um papel de protagonistas, não mais só de quem pede, que é o que o Cristo pede para nós. Uhum. Vai e cure em meu nome, vai e pregue em meu nome, vai e expulse os demônios em meu nome. O que ele está falando? Vá e assume o protagonismo. Haja, faça. Porque é muito fácil falar que eu sou cristão quando eu não ajo como cristão. Eu preciso agir como cristão, eu preciso agir a exemplo do próprio Cristo. Ser atuante. Né? Resultado. O resultado do auxílio prestado pelo grupo de irradiação dependerá não apenas do doador, mas também do mérito, necessidade e permissão divina que possui o receptor. Então, muitas vezes, a pessoa quer uma cura ou quer uma solução de um problema grave que ela está vivenciando e aquilo não vem. Ela não vem porque não atendeu aos requisitos de necessidade. A pessoa precisa? Ou ela precisa continuar passando por aquilo para aprendizado? Ela tem permissão? Porque não é ela que determina isso, a permissão é superior. E uma interferência poderia atrapalhar o processo reencarnatório. Né? Ela tem mérito, ou seja, ela faz alguma coisa que deu a ela a condição dela merecer receber ajuda, porque tem muita gente que precisa. Vocês concordam? Então, aqueles que têm mérito, têm permissão e têm necessidade entram na frente na fila para receber. Não significa que quem não tenha um desses requisitos não vai receber ajuda. Não é isso. É que tudo isso a espiritualidade avalia e fala: nós não vamos desperdiçar a energia quando não é possível ajudar dessa forma. Então eles ajudam no que pode, da forma como é possível. E isso é que é interessante, porque a gente quer uma coisa e às vezes o que chega para a gente é outra. Mas essa outra que chegou é exatamente o que você precisa naquele momento. Tá? Eu já pedi, né? Já falei para vocês, eu já pedi para ganhar no Vale Cap. Não ganhei. E é justamente não ganhar que eu preciso nesse momento. Brincadeiras à parte, né? Mas a gente não pode ficar com muita expectativa de que aquela pessoa, por exemplo, se é um conhecido nosso, aquela pessoa vai melhorar, curar, fazer acontecer, porque a gente não sabe se ela tem que passar por aquilo, se é um momento, né, para aquela pessoa. Então a gente não, mesmo pedindo e irradiando, a gente tem que pensar sempre que vá para o melhor, se não for para ela, que vá para outro que necessite, né? sim, vocês perceberam que isso que você colocou é perfeito, tá? Vocês perceberam que na irradiação de exemplo que a gente fez várias vezes já, não teve nenhum pedido assim, Senhor, cure fulano. Senhor, resolva o problema de ciclano.
A gente não está aqui para decidir o que é o melhor para os outros. A gente está aqui para doar o que nós temos de bom, que vai auxiliar quem precisa. Se for um auxílio, uma cura, ótimo. A gente vai ficar muito feliz. Porque é algo que se materializou e que ficou visível para todo mundo. Nossa, olha, ajudou. Né? Eu citei o caso do menino Brian, que uma semana depois que entrou no grupo de radiação, exatamente no 7º dia, ele acordou do coma. Você acha que aquilo não dá uma alegria na gente? Você vê uma criança, quase um bebê, acordado do coma. Só que eu não sei se podia ou não ser feito isso. Quem sabia era a espiritualidade. Nós cooperamos para que aquilo acontecesse. Como muitos outros casos. Né? Nessa semana eu recebi outros testemunhos. É legal que o pessoal às vezes dá retorno, sabe? Fala assim, olha, eu pedi para fulano deu retorno. Hoje está melhor, hoje está assim, hoje está assado. Às vezes a necessidade é para ter encarnar. A pessoa muito apegada, às vezes eles vão utilizar essa energia para ajudar os desenvolvimentos. Sim, sem comentar quem, lógico, né? Porque não é o foco aqui. Recentemente uma pessoa entrou com, né, um nome de um outro que precisava de muita ajuda, estava passando por um problema de enfermidade muito sério. Lógico que a pessoa que pede, ela quer a cura. Ela não entende essa questão porque o que ela está pedindo, o que ela acha que é o melhor. Nós, no entanto, oferecemos a ajuda e o que veio de ajuda a pessoa veio ao desencarne. Então nós entendemos que foi o melhor para ela porque cessou o sofrimento dela. Mas a outra pessoa, ela não fica sabendo que ele desencarnou porque a gente estava irradiando, não é isso. Mas a gente sabe que o melhor remédio foi isso. Eu me uso como exemplo, gente. Comigo, quando nós começamos o curso, meu pai veio de janeiro, estava no estado que ele não levantava da cama, ele não tinha vontade de ver, ele consegue repentinamente comigo médico, conseguiu explicar o porquê. Achavam que era uma inflamação ocular, disse ele teve uma situação em casa com um amigo que ele acabou piorando, fizemos todo o tratamento médico, os médicos falaram a mesas que ele estava muito bem, o problema dele não é de saúde. A minha irmã também, eu sou de Belém do Pará, lá ela também vai em uma casa espírita, também começou a procurar o recurso da casa espírita, eles explicaram também que era o processo obsessivo que estava passando. E eu pedi o auxílio do Igor e da equipe de radiação. E depois de uma semana, meu pai levou fogo. Meu pai conversa, ele não conversava. E assim, gente, é uma alegria muito grande. Entender a importância e a força da oração em conjunto pelas pessoas. Foi meu pai, mas é pai de qualquer um, é o filho, é a mãe. A gente se apega, a gente não quer que ele jogue. Meu pai tem 83 anos, né? A gente ainda não aprendeu a entender, a gente aprende, a gente tenta assimilar, que não acaba aqui. Mas é difícil a gente desapegar. Até quando você vê uma pessoa tão ativa, tão forte, de repente está no leito em que meu pai é um pouco militar, a minha irmã está dando muito dele. Tudo isso machuca ele. E é assim, você não tem noção. Quando a minha irmã me ligou me dando a notícia, ele levantou, ele simplesmente virou e disse: minha filha, amanhã eu quero andar. Aí ela se surpreendeu. Então, as primeiras caminhadas a minha mãe me auxiliou e hoje ele está conseguindo caminhar com dificuldades, mas já levou, já diz que venceu e que Deus está com ele. Então, eu só tenho a agradecer, eu agradeci ao Igor, ele está ensinando, foi ele, mas o agradecimento é no sentido de que ele foi a ponte que me levou a um grupo que ajudou. Então, eu sou um exemplo de que isso realmente funciona, do poder do amor, do poder da oração, e por isso eu já falei até para ele que eu me dou a esse trabalho, porque se a gente pode ajudar o outro como a gente foi ajudado, não tem preço. Parafraseando Jesus, quando questionado, Senhor, quem foi que pecou para que esse homem ficasse cego? Foi ele ou foi o pai dele? E Jesus fala: nenhum, nenhum. Eis que a enfermidade dele é para a glória do Senhor.
não é diferente do que aconteceu. Seu pai talvez não tivesse nem que passar por isso, mas muitas vezes acontece esse tipo de fenômeno que é para que vocês possam testemunhar entre vocês o quanto isso acontece e quanto nós podemos auxiliar e quanto isso abre para nós um caminho de servir junto ao Cristo pessoas que a gente não conhece, que a gente nunca viu, que a gente não tem noção do que está passando, mas que a gente pode ajudar e muito. Né? Muitos de vocês vão testemunhar coisas no decorrer desse trabalho que vocês vão se espantar, mas tenham sempre em mente isso. Vocês cooperam para que as coisas boas aconteçam. Mas não somos nós quem decidimos qual é o resultado final disso. Tá? Então, sempre a humildade no coração e a boa vontade de servir. Tá bom? Requisitos para ser um trabalhador da irradiação. Ter um bom coração. Todo mundo aqui tem, que eu sei. Esforçando-se todos os dias para ser uma pessoa melhor. Todo mundo levanta da cama com aquele hoje eu vou ser uma pessoa melhor, né? Muito bem, parabéns. Cultivando a tolerância. Nossa, como vocês são tolerantes. Primeiro porque vocês devem assistir às aulas gravadas e falar assim, vou ficar aqui 2 horas ouvindo o Igor falar. Né? Tolerância isso, gente. A humildade, na qual a gente sabe que a gente é só um instrumento do bem maior. O amor, que é o elemento essencial para que a gente possa gerar, possibilitar que as mudanças para melhor aconteçam. A fraternidade, na qual a gente olha para qualquer pessoa, indistintamente de sexo, idade, nacionalidade ou condição social, como um ser humano, filho do mesmo pai que eu sou. Entre outras virtudes que constituem o homem de bem narrado em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, quem ainda não leu pode ler, e se vocês entenderem que é muito difícil ser o homem de bem, não desanime. Eu também desanimei na primeira vez. É realmente um modelo de pureza de coração, de bondade no proceder, que você olha e fala, eu estou distante disso. Léguas, milhares de léguas de anos, em que você olha para aquilo e fala assim, mas eu posso chegar lá, se eu começar a caminhar agora. Se eu deixar de colocar a distância em tempo e no espaço físico como um obstáculo e falar assim, bom, como é que eu diminuo isso para chegar até ser um homem de bem? Ou se vocês quiserem, uma mulher de bem. Começando a dar os primeiros passos. Começando a agir na proposta que o Cristo nos ensina. Amar sem esperar ser amado. Compreender sem esperar ser compreendido. Perdoar sem precisar pedir perdão. E assim vai. Quando você começa a fazer, você descobre que quando você ama sem esperar ser amado, você recebe amor. E é um processo natural. Quando você tolera, sem querer que os outros te tolerem, naturalmente os outros passam a te tolerar. Esse é um efeito natural de dar o que é bom e receber de volta. Ele não vem no tempo que você quer, mas ele vem. Todos nós conquistamos isso, só que a gente precisa primeiro dar. E a gente tem o hábito de querer sempre receber primeiro. Eu te amo se você me amar. Não, peraí, você está impondo a condição de que você só vai fazer se o outro começar a fazer. Faz você primeiro e sem esperar nada em troca. E você vai ver que naturalmente a coisa acontece. Tá? Preparação do receptor, ou seja, o enfermo, a pessoa que está passando pela dificuldade, seja quem for que vai receber a irradiação. Se for possível, pode-se fazer uma preparação. Se não for possível, às vezes a pessoa é de outra crença, você não pode nem falar para ela que você é espírita e está orando por ela. Às vezes a pessoa você não tem acesso a ela,
né? Então, às vezes é difícil você ajudar o outro. Mas aquele que vai receber a irradiação também precisa se esforçar em manter a calma, evitar discussões, abster-se de palavrões, cultivar ações benevolentes e até mesmo afastar-se do consumo de fumo, bebida ou qualquer substância prejudicial à saúde. Porque, querendo ou não, o esforço dele amplifica todo e qualquer medicamento espiritual que possa chegar, inclusive o afastamento de obsessores. Então, se o obsessor usa como uma brecha a irritação da pessoa, se a pessoa se acalma, o obsessor fala: não estou conseguindo mais influenciar. E aí toda aquela energia que você doa, a espiritualidade envolve a pessoa naquela energia, é como um escudo protetor que repele. É momentâneo, porque vai depender da pessoa manter o equilíbrio, manter o pensamento elevado, manter um sentimento nobre. Mas já é um princípio de afastamento no processo obsessivo. Mas se a pessoa não sabe que ela está entendendo ela não vai interpretar. Aí o que acontece? Aí não nos cabe, né, fazer esse tipo de preparação. Nesse caso, se eu dou para uma pessoa que não sabe, os espíritos vão pegar ela no momento de desdobramento do sono e falar: vem cá, vamos conversar. É o seguinte, nós estamos mandando ajuda para você. Tem uma equipe trabalhando para te ajudar. Se você não fizer a sua parte enquanto em vigília, não vai ter efeito. Então ele recebe ajuda da mesma forma. Por isso que é o merecimento. Por isso que é o merecimento. Cabe a pessoa começar a agir, começar a modificar-se. Tá? E a ajuda ela chega, ela é ofertada, mas se a pessoa não quer, aí a espiritualidade fala assim: a gente não vai desperdiçar nada. Você não quer, vamos respeitar. Mas não chore, não reclame, porque você é o responsável pelo momento que você está passando. Existe algum benefício da realização da obsessão? Mais do que você pode imaginar. Essa semana tivemos um caso de uma pessoa, né? Inclusive eu queria comentar com vocês uma coisa importante, porque a pessoa que me passou o nome, ela me passou o nome e um segundo nome. E eu questionei: o nome está completo? A pessoa disse: sim, está. E eu confiei nela. No dia seguinte, me pediram para pôr um outro nome. E eu olhei, o nome era muito semelhante. E eu questionei: fulano, né, passou por isso? Sim, é o mesmo. Então, olha como pode ocorrer uma duplicidade de nomes se a gente não tomar cuidado e buscar a informação. É muito importante colocar o nome completo. Tá? Mas na questão da pessoa que se suicida, quando ela desperta no plano espiritual, ela desperta numa condição de perturbação muito grave. Ela não consegue entender o que aconteceu porque ela viu a morte acontecer no momento que ela se mata, mas ela não enxerga que está morta mais. E há uma questão relacionada ao fluido vital que precisa ser esgotado para poder ter a separação do corpo físico. Há uma questão da própria consciência que cobra e que muitas vezes faz com que aquela cena do momento final se repita num ciclo. E eu não estou dizendo para vocês que a pessoa vai ficar para sempre assim, não é isso. Mas ela vai passar por aquilo como uma forma dela se arrepender de violar a lei divina da vida. Então é mais ou menos assim: você não entendeu que é errado, então você vai ficar vendo e sentindo aquilo até você entender que não deve fazer aquilo. Tá? Mas toda essa ajuda que nós mandamos, sabe o que faz com ela? Ela tem um momento de refrigério. Sabe quando você está numa perturbação, você não consegue ver saída, está tudo escuro, e de repente você vê uma luz, você se acalma e você tem a chance de refletir na besteira que você fez e fazer uma oração? Ela recebe essa ajuda. Mas cabe a ela agir. Cabe a ela falar: peraí, eu assumo que eu errei, eu estou arrependido, vou fazer uma oração. Se ela não fizer, ela volta no ciclo de perturbação, porque é um processo natural do esgotamento desse fluido, até que ela tente novamente. Tem pessoas que podem sair daquela situação rapidamente, então o suicídio ele não fica por muito tempo se ele não quer.
E tem pessoas que vão permanecer por muito tempo. Então isso varia de espírito para espírito. Quanto mais espiritualizado, mais a gente tem consciência do que a gente fez de errado e como a gente pode sair daquilo. A questão do que você fez em vida conta muito e pesa muito. A forma como foi o suicídio, se ele foi direto, se foi indireto, se você tinha intenção, não tinha intenção, porque Deus avalia muito essa questão da intenção dos atos, né? E, querendo ou não, um exemplo que a gente tem de um suicídio indireto, que é o de André Luiz, permaneceu por 8 anos. 8 anos no umbral, ouvindo que ele era um suicida, sem entender que ele era. Olha, ele não entendia que ele era. E ele teve o processo de esgotamento desse fluido, mas ele teve também um processo de, pô, por que estão me chamando? Questionando, por que estão me chamando? Ele só foi entender quando ele chegou lá em nosso lar e foi explicado para ele, amigo, a forma como você viveu, você era médico, você sabia que aquilo que você estava fazendo era um abuso, danificava o seu corpo. Você não tinha intenção de morrer, mas foi um suicídio direto. Okay? E quando é um suicida consciente, ele está aqui, ele tem todo esse conhecimento espiritual, ele tem toda a clareza, ele sabe todo o processo e ele escolhe. Ele mesmo assim escolhe. Tipo, a vida, do mesmo dia que eu tenho direito à vida, eu tenho direito à morte. Ele assume essa responsabilidade. O processo do lado dele também passa por todos esses etapas, né? Sim, passa e é um processo mais doloroso porque ter consciência e errar é você assumir que você quer sofrer a consequência. Então é mais difícil para aquele que sabe e faz o que é errado. Do jeito que o jogo que paga o preço. Se ele não está feliz aqui, ele vai pagar o preço ficando assim, ou ele vai pagar também o preço. De repente, Só que tem uma ilusão nesse pensamento. Por quê? Não está feliz aqui. Tem, por exemplo, 100 problemas. Quando você comete o suicídio, você multiplica isso. Você aumenta e os seus problemas que tinha aqui continuam. Eles não foram solucionados. Essas encarnações compulsórias, por exemplo, tem uma tendência a ser mais suicida. A gente, tipo assim, tem uma relação entre o aumento de suicidas, principalmente jovens e crianças que vêm se suicidando, está relacionado com essas reencarnações compulsórias, de alguma forma. E daí, como que funciona isso espiritualmente? Espiritualmente falando, esses espíritos eles já estão em erro há muito tempo. Há muito tempo. Então, o que acontece? Eles são forçados a encarnar para tentar acordar, para tentar despertar. Quando eles não querem e fogem de novo por meio do suicídio, o que vai acontecer? Ele está de novo violando uma lei divina, e uma lei divina grave, e ele está de novo voltando para o plano espiritual numa condição deplorável. Até pior do que. Gera mais trabalho. No entanto, se não tentar fazer, se não tentar aproveitar esse momento de transição planetária, quando que ele vai ter outra chance? Então a espiritualidade enxerga que é o momento de tentar. É feito toda uma avaliação. E não é simplesmente, joga ele lá na Terra que ele se vira. Não é. Ele está encarnado no meio de pessoas que podem ajudá-lo. Mas muitas vezes ele também não quer ajuda. Então, aí é a questão do mérito. Ele não quer. Ele não tem mérito para receber ajuda. Mesmo assim, ele está recebendo. Mesmo assim, Deus tem misericórdia com ele. É que ele não enxerga isso. Ele não consegue entender isso. Por isso que ele foge de mim. Quem te chamou? Os espíritos decaídos, né? Os espíritos animalizados. Às vezes, imaginação. Um espírito dele, você respondeu, ele não quer, ele não merece, mas fica reservado. Mas tem uma outra pergunta. O que plano, o que tipo de espírito pode ser considerado animalizado? Qual o grau de maldade que fazer aqui para se tornar Não existe um padrão, não existe uma medida, existe uma consequência. O que é a animalização? O espírito desencarna, cometeu erros graves. Aqueles que o escravizam querem humilhá-lo, querem diminuí-lo, querem maltratá-lo, e o hipnotizam e o transformam na forma de um animal. Mas ele não é um animal. Ele só tem a aparência de um animal. E aí, nesse processo, ele sofre muito porque ele passa a grunhir, a agir mesmo, a se alimentar como um animal lá no plano espiritual. Quando vem nas sessões mediúnicas,
O médium tende a fazer o formato de garras, a rugir, a ser uma fera na sua interpretação ali mediúnica, porque é o espírito agindo em cima do médium. O médium contém muito disso, senão ele avançava as pessoas. Só que esse choque anímico faz com que ele comece a despertar, porque ele está no processo de hipnose. Ele começa a acordar. E ele começa a ouvir que ele não é aquilo. Ele não é um animal, ele é um ser humano. Ele pode voltar, ele merece ser amado, mas ele precisa se perdoar e ele precisa aceitar ajuda. Se ele aceita, o processo é mais fácil. Entende? Mas é demorado esse processo. Muitas vezes ele passa um bom tempo vivenciando essa experiência. Então, a irradiação, nesse caso, é como gotinhas. A irradiação vai fazer com que ele entre numa sintonia, que ele consiga ser trazido para um trabalho mediúnico, para que daí ele tenha uma continuidade do atendimento. A irradiação vai dar o start, vai dar o começo. Já chega Cansado. Você já viu isso no passado. Eles já chegam já numa condição onde ele está propício a entender. Ele está cansado de sofrer. Acontece até algumas vezes uma modificação que através de base, de radiação, a espiritualidade vai transformando a forma dele, vai mostrando que ele tem mão, que ele tem pé, que ele não tem pelo, para ele se despertar. Quando chega no trabalho mediúnico, ele já está próximo. Uma coisa que é legal, que o Robson falou, é que assim, se ele foi hipnotizado para acreditar que ele é um animal, a gente mostrando para ele que ele não é, ele começa a enxergar que ele não é, e ele vai mudando a forma para ele espiritual. Porque ele precisa acreditar que ele é humano. Ele perdeu a crença de que ele é um ser humano, de que ele é um filho de Deus. Entende? O mal que ele faz com que ele afaste, ele se sente desmerecedor da filiação divina. Ele não se julga como nós, filhos de Deus. Então ele precisa voltar a acreditar nisso. Oi? Essa galera que ele está se identificando com personalidade animal, se chama são jovens, né? Esses é o contrário. Eles foram animais lá, eles passaram pelo choque, eles voltaram à aparência humana, porém, como é um processo que não dá saltos, quando encarna, ele pode voltar a acreditar que ele é um animal. A encarnação é dada para ele ter uma oportunidade de falar. Não tem mais Nem sempre ele tem uma força moral. É muito pesado, às vezes, as coisas que ele fez. E no íntimo dele, que é o ego que está lá adormecido, tem hora que ele vem à tona. Seria uma memória anterior. Joana de Ângeles explica para nós que o ego nada mais é do que o que você viveu na encarnação passada, é a sua personalidade do passado. Quando ele vem à tona e você não tem força moral para conter, ele assume a personalidade atual. E aí você... Então, seria ele mesmo que, por exemplo, ele mesmo, no fundo, acredita que ele é uma cobra, que ele é isso, que ele é aquilo, um lobo, né? Exatamente. Ele acredita que ele é, mas ele não é sabe que ele aquilo. é humano, mas pela consciência de tudo que ele fez, ele sabe o que ele fez, ele ainda continua achando que ele é um animal, que ele é um lobo, uma fera, né? Sim. Ele está sintonizado. Está sintonizado, E dentro de todo esse processo, para ajudar esse e qualquer outro espírito, é o amor, tá, gente? É o amor. É o remédio que cura, é o amor. Então nunca enxergue-o como sendo uma aberração. Ele é só um irmão que adoeceu, mais nada. Um método que eu não entendo muito bem quando fala que o espírito vai hipnotizar, vai dessa forma animalista aí, porque na doutrina fala que da evolução, em relação à evolução espiritual, a gente não regride. Mas não tem regressão. Mesmo ele voltando nesse estado? Não, ele tem uma aparência. Ele deixou de ser humano? Não. Ele é humano com uma aparência que ele acredita ter. Mas ele foi forçado a acreditar naquilo. Não é uma regressão. É um processo obsessivo.
Se alguém ficar falando na sua cabeça que você não vale nada, você não vale nada, você não vale nada, e a pessoa ficar insistindo nisso, pode chegar um momento que você vai acreditar. Mas você não vale nada? Vale muito mais do que você pode imaginar. O fato de alguém ficar te influenciando a acreditar nisso não significa que seja verdade. Então não é uma regressão. O espírito não regrediu. Ele está numa condição devido ao erro cometido que propicia essa influenciação. Se ele não tivesse cometido aquele erro, ninguém o conseguiria hipnotizar. É uma manipulação dos obsessores, eles manipulam a mente. Não tem que ser baixo. Tal como uma criança, quando essa criança, ela, em algum determinado momento, não digo por birra, mas em alguma situação, ela começa a brincar, mas depois ela, para fugir de uma bronca, ela começa a se comportar como um animal, né? Como surge como uma brincadeira, de repente ela está ali querendo se comportar como um animal, depois de repente ela não quer sair daquele estágio, porque para ela é confortável que ela não tem que lidar com desconfortos de bronca, de fazer exatamente o que os colegas estão fazendo na sala de aula, na escola, ou mesmo em casa, que não precisa seguir aquelas regras, porque ela está cuidando do cachorrinho, né? É um animalzinho, ela tem acaba essas outras responsabilidades. Aí eu percebo que adultos também têm essa questão da fuga da responsabilidade diante da pessoa. E por que isso? Porque nós somos o que como espíritos? Imaturos. Nós somos crianças espirituais. No corpo eu posso ter a aparência de um adulto. Não significa que como espírito eu tenho maturidade. Quantos adultos aí com seus 80, 90 anos, você olha e fala, nossa senhora, age como uma criança mimada, como alguém que é irresponsável, né? E a gente percebe isso, que o problema não está na aparência física, não está na aparência perispiritual, o problema está na psique, no espírito. Sempre somos nós. Ó, se for sobre esse assunto, a gente vai parar aqui porque a gente tem que focar na irradiação. Isso seria mais ou menos uma auto-obsessão, tipo, como vai falar na apometria? Olha, a auto-obsessão não deixa de ser um processo semelhante a isso, sim. Porque o que acontece? Nós temos muitas personalidades que são cada encarnação que nós vivemos, certo? E hoje você tem princípios morais numa educação que te impede de agir nos erros do passado. Só que isso não significa que você não sente vontade. Então, muitas vezes, você sente vontade de fazer as coisas que são contra os seus princípios morais. E aí, quando essa vontade ela sobrepõe-se à sua educação, você não controla. E aí você acaba pensando, acaba explodindo, acaba agindo de uma forma equivocada. Não deixa de ser um processo de auto-obsessão, por quê? Porque você permitiu que o seu ego do passado, a sua personalidade do passado assumisse o controle. E hoje o nosso maior esforço é viver em equilíbrio para não deixar que os erros do passado voltem à tona. Tentar terminar essa encarnação sem repetir erros. Começar a educar de forma a controle mental e emocional sobre mim mesmo. Eu comigo. É a maior luta que nós podemos travar. A gente sempre coloca, às vezes, a visão de um obsessor sendo meu maior inimigo, e não é. Sou eu mesmo. Eu me saboto. Eu me prejudico muitas vezes. Eu deixo de cumprir com o que eu sei que é certo. Eu falei para vocês, eu dei um exemplo, essa semana aconteceu de novo comigo, uma situação em que me veio uma situação, eu joguei para dentro e falei assim, consciência, qual que é o certo fazer? A consciência falou, o certo é esse aqui. Aí eu pensei para comigo, mas não é o que eu queria fazer. Aí eu entendi, falei assim, ou eu trilho o caminho que ela está me apontando, ou eu vou me lascar. E eu trilhei o caminho que ela estava apontando. Daí eu percebi, pô, escolhi de novo certo, legal. Mas porque eu parei, joguei para dentro e questionei, qual que é o certo? Eu só não sei como, mas ela responde. A consciência fala com a gente. É incrível, gente.
Quando você aprende a perguntar para ela, ela está ali, ela parece um ser dentro de você. E você começa a se ouvir e fala assim, puxa vida, se eu tivesse esse hábito no passado, eu teria evitado tantas coisas. Mas hoje, graças a Deus, eu estou enxergando isso e estou começando a fazer. E ao fazer, ao realizar, isso está me ajudando. Então é só continuar. É seguir nesse passo, nessa caminhada. Ok? Ok. Então, diariamente, pode e deve deixar uma garrafa com água ao lado da cama na hora de dormir. Isso aqui, independente da crença, você não precisa falar que a água é fluidificada. Se a pessoa é católica, pode falar que é água benta. Se for a pessoa protestante, pode falar, não, isso aí é água ungida. Pode falar o que você quiser, tá? Não tem problema. Mas fala para a pessoa assim, olha, deixa que Deus vai colocar um remedinho ali para você. E de fato, gente, essa energia que é doada, a espiritualidade pode usar vários caminhos para que chegue em auxílio da pessoa. Pode ser utilizando ela na água, pode ser direto colocado no órgão enfermo, pode ser até mesmo sobre a pessoa causadora do problema de relacionamento. Tem várias formas. Pode ser afastando o obsessor através das energias boas que ele não tem afinidade. Tá? Então, em prece, sintonizando com o grupo de radiação, peça ao próprio mentor espiritual que lhe ajude transformando a água em remédio salutar. Se possível, faça uma leitura edificante antes do repouso. Veja que não foi pedido que seja livro espírita. É uma leitura boa, edificante, algo bom. Não vai ler de guerra, pelo amor de Deus. Não vai ler de matança. Vai ler de coisas tranquilas, boas, positivas. Fazer a oração, acho que assim, dificilmente, a não ser que a pessoa não tenha crença nenhuma, ela realmente não vai querer fazer. Mas, em geral, se ela tiver qualquer crença, a oração vai ajudar e vai permitir que essa pessoa sintonize também com essas energias e o efeito é amplificado. Ou seja, o que ela recebe mais o que ela sintoniza, ela melhora mais rapidamente. Então, se ela fizer um esforço, ajuda mais ainda. Tá? Análise do pedido. Aquele que pede ajuda, seja material, seja moral ou espiritual, deve se questionar sinceramente: eu realmente quero ajuda para mudar para melhor a minha situação? Eu cansei de pegar gente no diálogo fraterno que ia lá para reclamar de um problema que estava vivenciando e no fundo eu perguntava à pessoa, mas você quer mudar isso? Não. Ué, então não adianta você reclamar de uma coisa que você não quer modificar. Tá bom para você? Não, não tá bom para mim. Então, você precisa escolher. Ou não tá bom para você, ou você não quer mudar. As duas coisas são conflitantes. E aí a pessoa entrava no momento de despertar, fala assim, sou eu que estou me sabotando de novo. Né? Eu vou verdadeiramente me esforçar para não incorrer no erro outra vez? Aí entra o caso da pessoa que vai, pede ajuda, recebe orientação, recebe ajuda. Aí, quando ela está melhor, o que ela faz? Ela volta a repetir a causa que gerou o problema. Quantas vezes a pessoa chega na casa espírita destroçada, no pior momento da sua vida, ela é acolhida, ela é auxiliada com muito amor, com muito carinho. Passou um momento difícil, ela desaparece. Como quem não, lá eu não volto mais. Até que aconteça de novo. Só que aí existem duas situações. Aconteceu de novo e geralmente bem pior, tá? E aí acontece de novo, o que a pessoa fala? Vou ter humildade de voltar e reconhecer que eu não fiz por merecer a ajuda que eu recebi e pedir ajuda de novo? Ou vou ter orgulho e não volto lá mais e continuo com o problema? Então a pessoa vai ter um dilema que ela vai ter que lutar contra, vai ter que vencer. Tá? Mas, independente do que ela escolher, nós estaremos sempre dispostos a ajudar. Não importa se a pessoa veio acabada, recebeu ajuda, foi embora ingrata, fez o erro de novo, voltou pedindo ajuda de novo, a gente vai acolher de novo, mas a gente vai orientar. Você viu a consequência da sua escolha? Você viu como você está agora, pior do que antes? Você vai repetir? Porque talvez uma terceira vez, talvez você não suporte. Quantos não são que entram no próprio processo do suicídio justamente porque
vai aumentando a carga do problema e a pessoa volta a repetir. Né? Durabilidade da ajuda. O caráter duradouro do auxílio prestado está diretamente ligado ao esforço individual, ou seja, quanto tempo a irradiação consegue auxiliar a pessoa depende também da manutenção dela. E o passe, mesma coisa. Se eu tomar o passe, sair daqui e falar mal do meu vizinho ali na porta, acabou o passe. Foi embora. Porque é a mesma coisa de você toma um banho, fica cheirosinho, sai do banho e pula na lama. Acabou o banho. Entende? Então a irradiação tem o mesmo processo. Todo aquele que adoece por causa da cólera, se curado, enfermará novamente se voltar a se encolerizar. Por isso o mestre nos ensinou, ide e não pequeis mais. E se você tiver a disponibilidade e a condição de contato, com muita humildade, falar para a pessoa, olha, melhorou, sarou, tá bem, tenta não fazer de novo. Porque se repetir da mesma forma, vai voltar a acontecer. Tá? Dificuldade dos espíritos. Sim, nós somos os doadores, mas é a espiritualidade que vai levar energia. Imagina o que eles vão encontrar, gente. Os trabalhadores desencarnados é quem fazem o verdadeiro trabalho de assistência e, por vezes, eles se deparam com obsessores resistentes, encarnados, indisciplinados e indiferentes à ajuda prestada, ou até mesmo em situações de expiação, onde apenas se pode amenizar o sofrimento para não atrapalhar o aprendizado. Então, a equipe de espíritos da irradiação coleta a nossa energia, vai lá, não vamos manter fulano, que foi pedido por ele, chega lá, o que a pessoa tem? Uma gangue de espíritos obsessores, porque ela mantém isso no seu psiquismo, na sua mente. Ela atrai. Como é que se ajuda? Ninguém nos espíritos superiores vai ferir a lei do livre-arbítrio nessa condição. Eles vão tentar ajudar, mas se eles verem que é desperdício de tempo e de energia, eles nem fazem. Ah, vai ficar entregue enquanto a pessoa não quer mudar. Às vezes ela precisa sofrer por mais tempo para ela começar a reagir. Mas se eles acharem que tem uma condição de ajudar, eles vão ajudar. Se for a pessoa que é indisciplinada e indiferente, por exemplo, uma pessoa que às vezes vai na igreja, vai na casa espírita, vai em qualquer lugar, ouve o evangelho, mas nunca aplica para ela, é sempre para o outro, é uma pessoa totalmente indisciplinada. Ela esquece que o evangelho é sempre para a gente, para eu mesmo que estou ouvindo. Tem 2 ouvidos para ouvir 2 vezes, uma boca só para falar. No entanto, eu quero falar mais do que ouvir. Né? E no caso de expiação? A expiação ela é um momento de consequência de um erro, que a gente erra, tem que pedir perdão e tem que reparar para depois expiar. Passar pelo mal que eu fiz para eu entender que aquilo é errado. Então a expiação ela já é o momento mais doloroso, mas ao mesmo tempo ela já é o momento final do processo de reparação. Só que a expiação é algo que não se pode alterar, não se pode eliminar. O espírito precisa passar por aquilo, porque se ele não passar, ele não aprende. E aí o que a gente pode fazer? Amenizar o processo expiatório. Se tem muita carência de algo material, eu posso auxiliar, mas eu não posso viver sustentando sozinho, porque aquela pessoa precisa agir. Se tem uma questão de enfermidade muito cruel, eu posso tentar amenizar, seja com remédios ou seja com algum cuidado paliativo. Eu posso fazer coisas que ajudam. Eu tenho que ser, então, movido de íntima compaixão e pensar para comigo que meios Deus me deu para que eu pudesse ajudar essa pessoa nesse momento. Mas eu não posso impedi-la de viver a expiação. Lembre-se do caso do filho de José de Arigó. Dr. Fritz, através do José de Arigó, curou milhões de pessoas. E o filho do Arigó tinha um problema de coluna, que era expiatório. Que o Dr. Fritz falou, desculpa, não posso curar o osso.
O problema expiatório aquele garoto teria que viver, só que o irmãozinho dele foi curado pelo Dr. Fix, o que gerava mais revolta ainda nele. Entende? Então, assim, o que é expiatório a gente tem que passar e ainda tem que agradecer a Deus porque está vindo menor do que a gente fez. Então, por mais que a gente queira que aquela pessoa que a gente conhece receba e tenha aquilo, se não for, se ela não querer ou não se esforçar, não adianta nada a gente querer. Mesmo que a gente ache assim, aquela pessoa precisa disso. Uhum. Mas se não for, se ela não quiser, ou se ela... Momentaneamente, concordo com você. Momentaneamente ela não vai receber porque ela não quer. Mas isso não é momentâneo. Como eu falei, a espiritualidade não só guarda a energia, como também o pedido é anotado. Então o que acontece? Quando tiver condições, quando a vida proporcionar as situações em que aquela pessoa foi dobrada, ou seja, pela dor, pelo sofrimento, por alguma coisa, e ela se modificou e ela está receptiva, a ajuda vai chegar. Então, quando o André Luiz desencarna, está lá no umbral, depois de 8 anos, você fala assim, por 8 anos ele não conseguiria receber ajuda? Conseguiria. O problema é que só tinha uma pessoa orando por ele. Duas. Tirando a mãe. A mãe estava querendo ajudar, mas uma pessoa na terra orando por ele. Encarnada. Então, a paciente. A paciente, isso. Ela orava pelo André Luiz. Mas ele tinha condições de receber? Foi depois de 8 anos, quando ele cansou de viver daquela forma, que essa oração. Aí ele até ficou sabendo depois, olha, alguém orava por você. Uma pessoa, entendeu? E isso é interessante porque assim, o fato dela pedir, dela orar, não foi desperdiçado. Isso é legal. Então, quando você irradia, não é desperdiçado. Mas no momento certo, aquilo vai atuar em favor de quem precisa. Bom? O Evangelho no Lar é a ferramenta de auxílio mais eficaz para que o trabalho de irradiação tenha êxito, uma vez que limpa as energias do ambiente, né? Muda para melhor a sintonia do assistido e pode até mesmo auxiliar na mudança de pensamento dos espíritos obsessores. Então, o Evangelho, principalmente porque a leitura é feita em voz alta, permite que a gente possa, né, refletir, modificar o nosso pensamento, sintonizar com os espíritos superiores. No entanto, nem sempre a pessoa pode fazer o Evangelho no lar, porque nem sempre ela é espírita. Então você pode recomendar que ela faça leituras da Bíblia, você pode recomendar que ela frequente o seu culto, a sua igreja, que ela não se afaste, porque, querendo ou não, aquilo momentaneamente ajuda ela a sintonizar com o bem. Tá? Lei de adoração. A lei de adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Então, quando você eleva o pensamento, você se conecta com Deus, que na verdade não está lá em cima. Ele está aqui, presente conosco. Através do fluido cósmico universal, todo mundo pode conversar com Deus. Só que a gente eleva a nossa sintonia. A gente sai do pensamento materialista para lembrar de Deus, do Pai, do Criador. Então, pela adoração, aproxima o homem e a sua alma. Está na questão 649 do livro dos Espíritos. Muitas vezes, para você conseguir afastar um obsessor, você precisa elevar sua vibração. Buscando Deus, buscando Jesus, ou o próprio anjo da guarda, né? Você consegue afastar o obsessor momentaneamente. E aí a ajuda é muito mais eficaz. Então, orar faz bem. Ok? Somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas é orgulhoso, invejoso e implacável para com outro. Por isso, antes de elevarmos a nossa prece a Deus, é imprescindível irmos nos reconciliar com o nosso inimigo. Não adianta a gente estar passando por um momento difícil, sendo que a gente conserva no nosso coração os sentimentos negativos. Tem que olhar também para o que está dentro de nós.
Então, se a pessoa não está bem, ela precisa fazer uma limpeza interior, precisa se reequilibrar e precisa aceitar a ajuda que lhe é oferecida. Caridade, gente, é um processo complicado, porque você precisa saber dar, mas precisa saber receber também. Tem muita gente que não sabe dar e tem muita gente que não sabe receber. Tá? Mas nesse trabalho, que é o trabalho de irradiação, a gente aprende a dar sem sequer saber quem é a pessoa, e a pessoa recebe mesmo que ela não saiba que está sendo dado a ela. Então é um processo maravilhoso em que a espiritualidade age e que muitas vezes a gente recebe ajuda sem saber que está fazendo, que está pedindo, que está precisando. Oi. Eu procurava assim, alguma coisa assim, certa para poder direcionar o pensamento. Aí você, rapidamente, falou, pensa na casa espírita e na sua pessoa. O seu mentor é que vai direcionar. Lembra dessa conversa que a gente teve? Bacana. E eu continuo até hoje, certo, muito gostoso. Sim. Sim, porque quando a gente sintoniza com o que ou quem a gente quer ajudar, a gente está dando para ele uma direção. Ó. É aqui, é essa pessoa. Por isso que na hora de passar o nome, a pessoa, o ideal é ela pensar em quem, né, ela está colocando o nome ali, porque vai essa energia e a espiritualidade já capta, já sei para quem que é. Eu não conheço os nomes cristãos, as pessoas não têm acesso. Vão ter. E aí eu queria ser uma coisa assim, quando a gente conhece, a gente coloca a sua intenção, você vai lembrando, você vê a economia, ou alguém que veio aqui colocou na minha Tem que conhecer, a gente tem que olhar. mas você não sabe, nunca viu. É muito fácil, então, a minha canalização de pensamento é na casa, ou na mulher, ou aqui, e um nível da sua ideia, que vai, o orientador do trabalho de radiação, e vai saber para quem vai seguir, quando vai seguir, quando vai seguir, quem é esse processo. A gente vai pegar essa parte dele. Exatamente. Essa questão dos pedidos, como eu já comentei com vocês, é muito importante o nome completo para não ter duplicidade de nomes. É muito importante pensar em quem você está pedindo, né? No momento que você passa o nome para mim para colocar no grupo, porque a espiritualidade faz esse vínculo do endereço vibratório, né? É muito importante que a gente realmente coloque sentimento e não faça só por obrigação, porque não é o repetir de palavras, senão a oração fica mecânica. Você não precisa nem seguir o padrão que eu dei de exemplo para vocês, vocês podem usar o que vocês quiserem, o que importa é vocês doarem, conscientes de que estão doando algo de bom. Né? Ter a disciplina de buscar fazer isso todos os dias, no horário que vocês se sentirem mais confortáveis. Tá? Tem gente que prefere escolher um horário fixo, tem gente que prefere fazer no horário que dá, não tem problema. Nos casos de pedidos de emergência, de urgência, se você viu que caiu o pedido lá urgente e você puder parar uns 5 minutinhos no banheiro, em algum lugar, você está no trabalho, né? Mas puder fazer essa pausa e fazer a sua irradiação para essa pessoa, ajuda. Porque se foi pedido urgente, às vezes a pessoa está tendo um infarto. Às vezes a pessoa está passando por um momento de desequilíbrio emocional muito forte naquela hora. Seja o que for, pode ajudá-la naquele momento. Então, assim, não deixe a oportunidade da caridade passar. Tentem o máximo que vocês puderem, mas se não der, não se sintam culpados. Entendam que o grupo já é grande para que a gente possa ajudar quem pode no momento e quem não pode ajuda depois no momento que puder. Tá bom? A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. A gente nunca deve esquecer isso, porque a gente acha que a gente está desamparado, está esquecido, Deus não me conhece, né? Tem tanta gente no mundo, que Deus vai me conhecer no universo, então? Gente, Ele conhece cada um. Ele está conectado a cada um de nós. Ele sabe o que você sente, Ele sabe o que você pensa. Quando você erra, Ele sabe se você tinha intenção ou não. Ele sabe. Então calma, respira. Tá?
Se você diz algo que não pode ser dito em voz alta, seria melhor nem ter pensado. Esse é um conceito interessante que eu já ouvi muita gente fazer isso. Olha, você ficou sabendo de fulano? Por que você está falando baixo? Não, porque se fulano souber, ele vai ficar chateado. Então, se ele ouvir e vai ficar chateado, você não deveria nem pensar. Porque é errado. É errado falar dos outros, é errado falar o que os outros não podem ouvir porque eles vão se sentir mal. Não faça. E a gente tem muito hábito de falar, nossa, você ficou sabendo do vizinho? Tá falando baixo por quê? Ah, porque o vizinho vai pegar mal se ele ficar sabendo. Então não fale. Não fale, não interessa. Porque se o vizinho quiser falar, ele vai me procurar e vai falar. Outra coisa que é muito importante, gente, vocês vão encontrar nomes de pessoas que vocês conhecem na lista de radiação. Ah, eu conheço fulano. Ótimo. O que aconteceu com ele? Olha, não posso revelar. Sinto muito. Mas se fulano, que você conhece, quiser que você saiba, ele vai te procurar e vai contar. Não procure a pessoa e fale, olha, o que aconteceu com você, que seu nome está lá no grupo de radiação. Não faça isso. Porque a pessoa muitas vezes nem sabe que foi pedido por ela. Tá? Casos sérios, né, podem gerar problemas também. Então evitem, gente. Não precisa falar para mim qual é o motivo. Ah, porque fulano suicidou. Não precisa falar. Só coloca lá desencarnado. É mais do que suficiente para a gente saber a pessoa está encarnada ou desencarnada. Se tiver encarnado, não precisa pôr nada, que é o estado normal. Desencarnado é o que aconteceu, né? Veio a falecer. Ou se for urgente. São duas legendas que vocês vão pôr junto com o nome. É desencarnado e urgente. Se não for desencarnado, não precisa pôr. Se não for urgente, não precisa pôr. O que acontece se eu colocar só o nome completo sem nenhuma dessas legendas? Vai entrar no dia seguinte. Só isso. A partir do dia seguinte vai ficar os 7 dias. Deu 7 dias e a pessoa ainda precisa de ajuda, manda de novo o nome para mim, por favor, põe mais 7 dias. Acabou. Tá? É simples. Não ponham a família inteira, porque senão infla muito o grupo e o nosso foco são os casos emergenciais. Se vocês observarem bem, às vezes tem uma pessoa que está numa situação muito difícil e toda a família fica triste, né? Se essa pessoa tiver o problema dela sanado, a família volta ao normal. É lógico que às vezes você tem 2, 3, 4 pessoas na família que estão com problemas sérios. Aí você põe o nome delas. Mas usem bom senso, por favor. Tá? Não pergunteis, pois, se há alguma forma de oração que mais convenha. Ainda uma vez vos digo, até ele, né, no caso Deus, não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Livro dos Espíritos, questão 653. Gente, se eu fizer a oração mais linda do mundo e não tiver amor, eu sou como o sino que ressoa, só faz barulho, só ruído. É preciso que tenha amor para que aquele ruído se transforme em melodia. A melodia do coração acompanha então o sentimento. Ok? Quando devorar? Quando acordar, como o primeiro ato do dia, quando se deitar, como o último ato do dia, e também em tudo o que fizermos, em tudo render graças ao Senhor. Aí você fala, aí, você está de brincadeira, você vai ficar o dia inteiro orando? Não é isso, gente. Acordou, você está reencarnando. Agradece a Deus pela oportunidade de voltar. Vai dormir? Agradece pelo seu dia. Divaldo Franco perguntou uma vez para Joana de Ângeles, né, a sua mentora espiritual, Joana, eu devo agradecer pelas coisas boas que me acontecem? Ela falou assim, sim, você deve agradecer por tudo de bom que te aconteceu no dia. Você também deve agradecer por tudo de mal que te aconteceu no dia. Porque é oportunidade de aprendizado. E você também deve agradecer por tudo de mal que não te aconteceu durante o dia. Como assim? Porque muito do que era para acontecer foi evitado pelo bem que você já está fazendo. Eu tenho um amigo que conta uma história interessante que é assim. Ele acordava às 5 horas da manhã para pegar o ônibus.
num lugar que, pelo horário, né, 5 horas da manhã ali, estava tudo deserto, e ele orava. Mas certa feita ele foi e reclamou: poxa, os espíritos, numa reunião mediúnica, vocês não me ajudam, né? Vocês esqueceram de mim, não sei o quê. E a espiritualidade falou para ele: você lembra na época que você pegava o ônibus 5 horas da manhã em tal lugar? Eu lembro. Você não tem noção do que a gente evitou. De quantos perigos você correu. De quantas coisas você poderia ter sido exposto. Mas nós estávamos lá. Ah, gente, a gente não tem noção de como a gente é auxiliado. De como Deus nos ampara. E ainda quando acontece alguma coisa ruim, é muito menor do que poderia acontecer. Diga. Boa tarde, tudo bem? Eu ia ver que eu estava passando super mal. Justamente hoje, eu falei, não vou chegar no tempo, não precisa muito. Eu acho que estou desmaiado na minha casa. Eu quero sentei, eu falei para casa. Você percebeu? Então estou muito mal. Eu acho que estou desmaiado. Eu olhei lá, quem eu vi? O grandão. Porque se ele não tivesse, eu ia atrapalhar. Eu ia atrapalhar você, trabalhar. Ó, ele já foi lá retificado, com certeza, e já me amparou. Pronto. Sarou? E se eu tivesse na minha casa? Você fluidificava sua água, você fazia uma oração, você pedia ajuda. Então, mas eu fiquei encontrar ele, e fazer a casal. Tá, mas se você estiver sozinha, você não está sozinha. Pede ajuda. Então, mas você sabe, né? Na hora de tanta desgaste emocional ultimamente. Sabe fazer autopasse? Hã? Sabe fazer o autopasse? Usa o quê? Autopasse. Não. Não assistiu o videozinho, né? Faço oração. Eu gosto muito de oração. Faz tempo que eu faço oração. Eu faço todo dia na trilha por volta. Eu faço na hora de dormir e quando eu acordo. É repetido. Eu sempre trago a oração. Não é ruim, né? Gente, Deus não consegue. A oração, não importa qual palavra você usa. A oração precisa passar pela porta do coração. É o sentimento que você põe. Se é repetitivo ou não, não importa. Mas se você não colocar o sentimento, aí importa. Entende, gente? É muito importante vocês entenderem isso. Se você não sabe uma oração e você falar, Jesus, preciso do Senhor aqui. E por sentimento, ele vem. Ele vem. Então não tenham dúvidas disso. O nosso mal é achar que a gente tem que usar fórmulas, recitar fórmulas, ter tudo pronto, ter que ser bonito. É o que eu falei. Até um sino é bonito, mas ele só vai ter um som agradável, uma melodia, se ele tiver a quem o toque com sentimento. Um instrumento só vai fazer barulho se a pessoa não tocar com o coração. Ok? Muito bem. Objetivo da prece. Pode ser uma prece para um pedido, certo? É o que a gente mais faz, né? Pode ser um agradecimento. Algumas vezes fazemos. Pode ser uma glorificação. É falar para Deus, Pai, o Senhor é fera. Ó, belezura que o Senhor fez. É? Olha essa natureza linda. Olha que mundo maravilhoso. E esse universo, Pai, eu olho para esse universo e falo assim, caramba, o Senhor me deixou morar aqui. Como o Senhor é grande. Eu não tenho nem como mensurar isso, nem como medir. Né? Maneira de orar. Aparecida, Inês. Inês Aparecida. Presta atenção. Inês. Inês, presta atenção. Maneira de orar. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade e profundeza. Se for preciso, fisicamente ajoelhe. Mas se você puder, ajoelhe em espírito.
se curva diante do Criador. Como reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Por você ter chorado quando você nasceu e aberto os seus pulmões para a respiração. Por você ter visto a luz do sol quando seus olhinhos se abriram pela primeira vez. Até hoje você é capaz de enxergar. Por você poder se alimentar sem precisar de uma sonda. Respirar o ar que existe em abundância, mas que nem todos são capazes de absorver. Deve recomendar ao Senhor a vossa fraqueza, reconhecendo as nossas limitações e falando: Senhor, eu tenho dificuldades ainda. Me ajuda a superá-las? Suplicar-lhe amparo, indulgência e misericórdia, mas jamais esquecendo de ser quem ampara, quem é indulgente e perdoa, e quem é misericordioso e compreende o outro. Posso pedir para mim, mas eu preciso fazer isso para os outros também. Deveis orar incessantemente. Aí eu volto agora naquela questão do em tudo render graças ao Senhor. Vai lavar a louça? Senhor, graças a Deus por eu ter que lavar a louça, porque eu comi alguma coisa e sujei o prato. Feliz é o marido que então a esposa pede para ele lavar a louça, né? Porque ele tem uma esposa. E ela lembra dele. Ah, lava a louça. Lembrou dele. Né? Também. Porque aprendeu. Brincadeiras à parte, gente, mas tudo o que a gente faz precisa ser motivo de oração. Só que a oração não é, vou pegar uma balinha aqui, Pai Nosso que está no céu. Não é isso. É pegar essa balinha e falar assim, graças a Deus que alguém teve a bondade de colocar uma balinha aqui para nós. Graças a Deus que eu tenho amigos que vêm participar desse estudo. Graças a Deus que o sol brilha lá fora, mas quando necessário chove para refrescar e molhar a terra e gerar novas plantas e continuar com a vida. É aprender a render graças em tudo. Então deveis orar incessantemente, sem que se faça mistério ou seja necessário, vos recolhais ao vosso oratório, ou que vos lanceis de joelhos em praça pública, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Aprender a orar vibrando amor, agradecimento, humildade. A prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar aos vossos trabalhos, independente das regulares e dos consagrados, dos dias consagrados. Então, você pode em qualquer momento, em qualquer situação, fazer uma oração. Não precisa ser nada pronto, só precisa colocar sentimento. Tá? Prece deve conter o pedido das graças que necessitais em realidade. Para de pedir coisa fútil. Preste atenção no que realmente você precisa. Inútil pedir riquezas ou abreviar provas. Eu não ganhei do Valecap, já falei para vocês. Rogai paciência, resignação e fé. Aí tem gente que fala assim, eu peço paciência e vem a prova. Sim. Não se exercita a paciência sem a dificuldade. Então eu vou parar de pedir paciência. Faça isso e você estaciona. Peça e receba e vivencie a prova. Cresça, se torne melhor. E não tenha medo de enfrentar dificuldades, gente. A gente quer viver na paz, no equilíbrio, eu sei. Mas a gente precisa das alternâncias para a gente sair da zona de conforto. Naquela situação que você não era uma situação que você deveria, não, estou expressando mal, uma situação para agradecer a força que você estava naquela situação, que ao mesmo caso agora, que era uma para a sua evolução, então, eu estou falando bem
agradeci o ensinamento em cima da minha escolha de sair e entender que a partir daquele momento eu estava me mudando e, portanto, eu não encaixava mais naquele ambiente. Não é que o ambiente me expulsou, eu não conseguia permanecer mais ali. Porque eu tive situações em que eu não estava confortável numa com determinada situação, mas me veio na cabeça que eu deveria permanecer naquela situação, digamos que para me fortalecer. Seria um teste para minha paciência, para minha evolução, permanecer naquele ambiente com aprovação mesmo. Então, cada um, então, no caso meu, poderia ter sido isso mesmo. Uma experiência, uma prova que deveria evoluir a partir de tudo. Em geral, as provas das quais você não pode se afastar são aquelas em que você tem que conviver com pessoas da família, às vezes pessoas com quem você se casou, filho, estar com eles, ver com eles difíceis. E ali você exercita a sua paciência, a sua tolerância, a sua compaixão, você vai crescendo nisso. Lugares onde você trabalha, dá o espaço com aprendem. Porque é o seguinte, você tem que observar qual é o motivo que você está saindo. Você está saindo porque você tentou viver bem, auxiliar e crescer naquele ambiente. Mas as pessoas você está saindo porque você está fugindo dessa experiência que poderia lhe promover o crescimento. Se for fuga, você vai cair no lugar e vai enfrentar de novo. Se você tentou, fez o possível e as pessoas não querem, você vai respeitar e se afastar. Porque você não condiz mais com aquela energia, com aquela vibração. Entendeu? Então é enxergar isso. O que eu já fiz, qual a minha intenção e por que eu estou saindo. Ok? Eficácia da prece. Deus concede e Deus não concede. O que Deus concede para nós? Coragem, paciência, resignação, boas ideias. Então Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos. Quem se esforça, pede e faz por merecer, trabalha em cima daquilo, vai desenvolver. O que Deus não concede? Milagre sem esforço. Isso não vem. Deus não assiste aos que não fazem uso das faculdades que possuem. Mas aí você fala assim, caiu no colo de fulano um prêmio milionário. Caiu no colo de ciclano uma cura e a pessoa é uma pessoa ruim. Você acaso conhece todo o planejamento reencarnatório e o que aquele momento pode ser tão decisivo nesse processo evolutivo daquele ser? Não. Então não julgue. Por quê? Porque quando cai o dinheiro, se fosse para você, você poderia se perder. No entanto, aquele que já está perdido, cai no colo dele, ele só está se perdendo mais ainda, então não foi benéfico, foi muito mais maléfico para ele. Não que foi Deus que colocou no colo dele, mas ele atraiu aquilo para ele e não vai saber utilizar. Aí a aprovação. Tá? A cura. Muitas vezes a pessoa fala assim, aquele que é ruim foi curado e o que era bom desencarnou. Ótimo. Porque desencarnar, gente, é voltar para a nossa verdadeira vida. E a gente quer porque quer ficar aqui sofrendo. Porque não confia, né? Sim. Tem muito espírita que não acredita que vai continuar vivo depois de desencarnar. Fala da boca para fora que acredita, mas na realidade morre de medo de morrer. Ontem, o capítulo de ontem foi sobre isso no estudo de Joana de Ângeles. Nós falamos sobre essa questão de nós todos os dias pararmos por um instante e refletirmos: se eu morresse hoje, como eu voltaria para casa? Melhor do que cheguei? Igual?
O que eu tenho feito para fazer valer a pena a vida que Deus me deu? Como eu tenho aproveitado as oportunidades que me são concedidas diariamente? Se a gente parasse para fazer essa análise, a gente pararia de simplesmente pensar no futuro, em amealhar, em juntar montantes de dinheiro e de bens, e focaria em desenvolver os bens, os tesouros eternos da alma. Então, façam essa reflexão de vez em quando. Como é que eu estou? Comparando eu com 10 anos atrás, com 20 anos atrás, com quando eu encarnei. Já sou melhor? E quanto eu consigo me enxergar melhor? O quanto as pessoas ao meu redor falam, nossa, você melhorou, lembra que você era assim? Pode pedir a opinião dos outros. Com sinceridade, comece por aqueles que gostam de vocês, tá? Perguntem, como você me vê hoje? Você acha que hoje eu sou diferente de 10 anos atrás? Como é que você enxerga o nosso relacionamento, o nosso convívio? Pedir essa opinião, mas se prepare para a resposta. Porque pode ser que ela não seja exatamente o que você criou como expectativa. E como ela vai chegar até você não significa que é a realidade, porque é o ponto de vista daquela pessoa. Aí você vai pergunta para outro, pergunta para outro. Se todo mundo entrar em comum acordo que você não é lá essas coisas, aí você precisa fazer uma avaliação melhor aí, tá? Buscar uma terapia. Maneira de orar. Não digais, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. O que é que, na maioria dos casos, pedis a Deus? Então, muitas vezes a gente acha que não atende, né? Toda oração tem resposta, é sim ou não. O problema é que o não, a gente não aceita. A gente quer que seja sempre o sim, a favor daquilo que a gente está pedindo. Mas o não, muitas vezes, nos impede de receber aquilo que não vai ser bom. Já vos tendes lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Difícil a gente lembrar disso, né? Geralmente a gente pede cura, a gente pede para melhorar no trabalho, a gente pede para aquela pessoa chata sumir da sua vida, mas a gente esquece de pedir: Senhor, me ajuda a aprender a respeitar o meu corpo. Senhor, me ajuda a desenvolver o meu intelecto e transformá-lo em sabedoria para compartilhar com os outros. Senhor, me ajuda a tolerar as pessoas difíceis que surgem no meu caminho, para que eu me torne como Jesus, que soube conviver com pessoas duras de coração. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar e vereis que torrentes de graça e consolação derramar-se-ão sobre vós. Estão entendendo que são torrentes? Que é uma quantidade enorme de ajuda que a gente vai receber? Não tenham medo de pedir, gente, mas peçam conscientes. Por quem podemos orar? Nós podemos orar pelos encarnados e pelos desencarnados, por isso a irradiação serve para os dois. Ah, então se eu fizer irradiação para alguém que já desencarnou, vai ajudar? Vai. Mas eu vou fazer irradiação para uma pessoa que desencarnou faz 10 anos? Para quê? Com que objetivo? Para ajudar. Mas você sabe se ela está precisando de ajuda? Aí entra uma questão importante, gente. A irradiação a gente não faz só por fazer. Se você, num grupo mediúnico, recebe a orientação de que fulano está precisando de ajuda lá no plano espiritual, você vai fazer por ela. Mas não, minha mãe desencarnou faz 10 anos e quero pedir oração por ela, quero pedir. Faça você. Você não precisa pedir para ninguém terceirizar isso. Ore você por ela. Entendeu a diferença? Não significa que você não deva fazer. Significa que você não deve encarregar outros de fazer o que lhe cabe, o que é a sua tarefa. Sim, mesmo que seja um caso de suicídio, por exemplo, que você leva anos lá para se recuperar, ela faz 10 anos para mim que ela foi, mas 10 anos para ela não é realidade lá onde ela está. Então, você não sabe se ela já está melhor, se ela já reencarnou, você não sabe quanto tempo faltava. Por isso que eu falei, se você recebe a orientação de fulano está precisando de ajuda,
você sabe e deve encaminhar o pedido de oração para essa pessoa. Também passa do desencarnado. Desencarnado individualmente. Se você não sabe se ele está precisando, faça você por ele. Não precisa encarregar o grupo disso, entendeu? Diga. Isso. Se a pessoa muito querida desencarnou há 40 anos atrás, como no meu caso, e eu tenho uma noção do que está acontecendo. Se as pessoas já reencarnaram, faz oração para ela, e se ela já reencarnou? Ela recebe a oração, porém ela não está necessitada da oração que você está fazendo nesse sentido. Entendeu? Não entendeu. Ela já está vivendo outra vida, ela está no outro corpo. Você está orando para ela por quê? Para quê? Aí quando faz a gente. Não, se você quiser fazer, tudo bem. Você só não deve encarregar outras pessoas de fazer isso, entendeu? Porque a pessoa já pode estar até reencarnada. Então, mas se eu mesmo fizer a solução de pessoa, Pode. e ela já reencarnou, daí. Ela recebe. Ela é um espírito no outro corpo, mas ela é o mesmo espírito. Ok? E aí, querendo ou não, durante o período do sono, ela sente que alguém a ama, que alguém fala com ela por oração. Sim, ela recebe. Eu acho que a senhora é a pessoa que mais me amou, mais que minha mãe. E a pessoa que mais amei. Eu sou tão simples. Você tem netos? Tem netos? Eu? Tenho. Pode ser que já esteja até na sua família. Nós somos a minha mãe. Judiava dela? E a chance então é maior ainda. Ela não tinha lar, sabe? Ela não tinha lar, ela morava na casa de cada um. E ela me ajudava muito bem, e ela me acolhia, ela, sabe? Sim. Nossa, eu acho que a única pessoa que eu acho que me amou de verdade. Continue amando-a. Continue. Não interrompam jamais, tá? Esses sentimentos que a gente desenvolve pelas pessoas. Não importa se ela já desencarnou. A única questão que eu estou colocando para vocês é isso. Ah, a pessoa já está há muito tempo lá no plano espiritual, eu quero pedir por ela, mas com que finalidade? O nosso grupo ele é um grupo emergencial. São casos que a gente sabe que está precisando. Não casos que eu acho, não é o achismo, entendeu? Então, nesse caso, não terceirize. Se você quer orar para aquela pessoa, ore você. Tá? Isso é bem importante a gente entender, porque tem pessoas que às vezes não compreendem isso. Okay? Importância da prece. Ela nos fortalece, nos inspira boas ideias, nos dá força moral e pode nos desviar dos males que atrairíamos se nos mantivéssemos em baixas vibrações e conexões focadas apenas na matéria. Ou seja, ao me conectar através da oração com a espiritualidade superior, pensamentos negativos, equivocados, são o quê? Desviados da minha mente. Tá? Mas a prece não modifica o curso das leis divinas, não impede que passemos pelas provas. Não adianta pedir para que cesse a prova de fulano. Entenderam isso? Lembre-se, você pode pedir para ajudar, para amenizar, para ser um instrumento de auxílio. Mas você não pode interferir naquilo que a pessoa precisa vivenciar. É a evolução dela. Se você atrapalhar a evolução dela, você é responsável e vai ter que ajudar ela depois de novo numa situação mais difícil. Não deve traduzir-se como movimentos mecânicos dos lábios. É vibração, energia e poder. Revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Pode-se repetir fórmulas determinadas ou orar de forma espontânea. O importante é sentir cada palavra no coração, ser verdadeira, não mecânica. Essa prece agradável a Deus. Tá? Sempre foco no sentimento que você está emanando. Lembre-se, esse é o princípio da irradiação. Se não tiver o sentimento, a irradiação não funciona. Resposta da prece. Então não há prece sem resposta. A oração não é apenas súplica, ela é comunhão entre o Criador e criatura. Quando você entra na oração, você sintoniza com Deus. De certa forma, essa sintonia ela é feita por pontes, pela espiritualidade, até chegar ao Criador. Porque a gente não tem condições de sintonizar diretamente com Deus ainda. Senão a gente ia falar poucas e boas para eles. Então, tem uma ponte que vai nos conectando até Deus.
o mais poderoso, construindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Mensagem então de Chico Xavier, do Espírito André Luiz, no livro Os Mensageiros. É uma ferramenta que serve para qualquer ocasião, qualquer situação. A oração é sempre o recurso para quando a gente fala assim, não tem mais o que eu fazer. Eu não dou mais conta. Então é através dela que eu peço ajuda que transcende a minha capacidade. Então a gente tenta até onde a gente pode. Não dá mais, pede ajuda, tá?